noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live rebelde essa semana. Essa semana tá recheada. Foram 3 lives rebeldes, uma nutrição em dose dupla e uma reunião da rebelião. Tô animado com esse negócio. Vamos lá, vamos chegando. Doutora Aline, Letícia já tá na área. Vamos lá. Hoje vai ser show de bola. Boa noite, Mara. Entrou? Letícia. Doutora não, Lê. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, e você? Cada dia melhor. Melhor agora. Então tá bom. Assim que é bom, Henrique. É isso aí. Acabei de dar a aula do Clube de Leitura. E Que agora legal. vamos conversar sobre esse nosso amigo maluco que nós temos, né? Nosso amigo maluco. E é bom que, né, vários nutricionistas. Vamos sabatinar ele para ver se ele aguenta. Vamos pensar ele. Eu gosto disso, Henrique. A gente tem, né, cada vez mais que valorizar aí a nossa profissão, né? Mais nutricionistas falando sobre a dieta, sobre esses aspectos que precisam ser mudados. Então vai ser muito bom. Sim, ele já entrou aqui na jogada. Grande Alessandro! Como vai, Henrique? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, cara? Letícia, tudo bom? Pronto? Tudo bem. Pronta para viagem, menina? Estamos quase. Quase. A Letícia agora só quer saber de viajar. Havaí, Estados Unidos. Nossa, tá metida, né, não, cara? Não é? É isso. Aquela história, né? Passarinho que acompanha morcego, né, cara? Não, mas eu não vou ficar dormindo de cabeça para baixo, não. Olá, Kátia! Tudo bom, Kátia? Fala, amigona, tudo bom? Henrique, obrigada por nos receber aqui na sua casa. É isso, prazer todo meu. Prazer todo meu. Eu hoje estou só de espectador. Quem vai conduzir as coisas aqui são vocês. O Henrique, mandei mensagem para o Henrique. Henrique, vamos conversar um pouco aí com as meninas para a gente falar um pouco aí. Para não perder a tradição, né? Esse cara aí, eu acho que não vai parar de correr 160, né, Henrique? Então, vamos lá. Enquanto ele estiver correndo 160, a gente tá atrás dele, né? No carro, bem dizendo, no carro. Claro. Pois é. Mas aqui, Henrique, né? Eu que já tive a experiência, agora a Kátia vai ter a experiência. Staff cansa pra caramba. Letícia já está me preparando psicologicamente. É bem cansativo também, né? Porque assim, a gente não para, né? É um negócio, sai do carro, entra pro carro, você tem que pensar. Então, a gente é o braço, a perna, enfim, do atleta também. Então, a gente cansa bastante. Não tanto quanto ele, mas o cansaço é bem parecido. Verdade. Essa prova que o Alessandro vai fazer agora já é o 3º ano, né, Alessandro, que você faz ela, assim, entre aspas, né? Porque a primeira vez foi na época do Covid, não rolou, né? Oficialmente é a 2ª vez, e não oficial foi celebrando 50 anos, né? Isso Legal. mesmo. Foi. Eu lembro que a gente fez aquela sequência de lives. Sim. Quando a gente se conheceu, né? Foi. A gente fez a sequência de lives e você foi lá, foi a prova não oficial, né? A gente mantém o mesmo nome, 100 Carnivore. Show de bola. De lá pra cá, meu amigo, qual foram as mudanças que você fez? Além de ter 2 beldades. Cara, como é que pode, né? Eu não posso reclamar, né, cara? Que a presença delas aqui vai ser sensacional. A Letícia já me segue há bastante tempo, mas as duas debutaram juntas, né? Lá no Ultraman Brasil. Ubatuba. Vocês duas em Ubatuba. Então, elas estavam juntas comigo lá e
foi muito bacana aquele momento. Faltou você, Bem Henrique. legal. Pois É, É foi mesmo. muito... E, Faltou. e, Depois o Henrique foi para Florianópolis. e o ele tava Henrique em foi para Floripa. Floripa. Mas enfim, Henrique, mudar, cara, não mudou muito, não. Assim, a suplementação que a gente mudou um pouco, né, Letícia, na questão nutricional e treinamento. Na questão de treinamento, eu tô pegando mais peso, eu tô mais forte, mas eu tô mais condicionado, eu acredito. Mas, cara, só carne, ovos, bacon, não mudou muita estratégia de comida, não. Comida de verdade, não, cara. E a nutrição tem o apoio da Audacious, né? Então isso ajudou bastante na Você questão começou a suplementar cetonas exógenas, né? Eu Antes, suplementava assim um pouquinho pouco. antes, né, Kátia, das provas, assim, eu comprava as daqui, né? Sem ser Audacious, porque é um produto ainda muito caro, né? Então, As que você suplementava, Alessandro, aí elas tinham a mesma quantidade era um pouco de... menor. Era menos. Era menos. Era de 3 gramas. Era de 3, né, Letícia? A gente até chegou a fazer, Alessandro, não sei se você recorda, lá em Florianópolis, uma dosagem bem maior, né, de 1%, que, se eu não me engano, era 20. Sim, 25. 25. Ele vinha até assim nos negocinhos, né, de vidro, e era líquido também. A gente chegou a fazer essa, mas a gente achou que foi muito, né? A gente achou que a dosagem E você sente bastante diferença, Alessandro, consumindo acetonas? Sem dúvida, sinto. Porque, como eu volto a repetir, antes das provas eu consumia, por ser muito caro, consumia ali uma semana antes e tal, e na prova eu consumia. Hoje eu consumo nos treinos e me dá mais gás para me puxar mais os treinos, entendeu? Eu tenho um combustível a mais ali para os treinos. Então você chega mais condicionado numa prova, né? Você dá um boost ali todo dia, você melhorando ali a qualidade da nutrição. E agora ele vai continuar, né, Lê? Vai. Poxa, acredito que sim, né, Kátia? Porque a gente está fazendo um trabalho bacana com eles, né? Então, muito legal. E você percebe isso durante o treino, mas o uso das cetonas, você percebeu alguma coisa em relação à sua constituição corporal? Você percebeu que ela estimulou perda de gordura ou estimulou, por exemplo, ganho de massa magra? Massa magra e recuperação após o treino. Mais rápida, né? Muito mais rápido, cara. Muito. Mesmo com a alimentação limpa, carnívora, eu estou me recuperando mais rápido. Pô, desculpa, Cádia, mas há 3 semanas atrás eu corri 50 quilômetros, Henrique, no Trail Run. Fiquei lá em 4º lugar. No dia seguinte, parecia que eu não tinha corrido, cara. É um negócio assim, fantástico. Fantástico, cara. O pessoal acha que é mentira, mas não. É verdade. Tem que fazer para crer. Oi, cara. Galera que corre maratona, porque eu estava conversando exatamente sobre esse assunto de recuperação com um paciente meu ontem. Ele começou a carnívora agora. E é uma carnívora mais light, vamos dizer assim. Ele comecei uns 25% de legumes. E ele teve um resultado excepcional. Em um pouco menos de um mês, ele perdeu quase 5% de gordura. E ele tem uma composição física boa, sabe? É um cara forte. E ele disse, Henrique, eu cheguei para minha personal e perguntei, por acaso você diminuiu a intensidade dos meus treinos? Aí ela disse, não, eu aumentei. Aí eu disse, aí ele disse, é porque eu não estou sentindo mais nada. Não está doendo nada, né? E olha que ele não está usando cetonas exógenas. Foi só pelo fato de ele ter saído de uma dieta rica em carboidrato para uma dieta mais predominantemente carnívora, entendeu? Aí pode ser uma estratégia depois, né, Henrique, para você utilizar. Quando precisar dar um reset aí, fazer algo diferente, né? De repente você suplementa, porque a gente tem as cetonas exógenas da Audacious e se você não conseguir, a gente também é possível manipular. Né? Não conseguimos manipular nessa quantidade, né? E com essa qualidade,
que a gente E o vê. sabor é horrível. Exato. É, Né? O O sabor é manipulado muito também não é os tão... podcasts que eu escutei, o pessoal falando de cetonas exógenas, eles chamam de jet fuel, né? Como se fosse combustível de foguete. É ruim pra caramba. É Sim, sim. muito ruim. A Mas Audacious é essa, gostosa, né? a A Audacious é Audacious Não, é o da muito gostosa. Audaz boa. é muito boa. É. É muito Pois é, eu boa. tenho um outro paciente que tem transtornos psiquiátricos e ele controla com dieta cetogênica, mas a gente estava empacado na perda de peso, né? Até que a gente resolveu usar triglicerídeo de cadeia média, o TCM, para ver se a gente conseguiu alguma coisa. Rapaz, é impressionante como ele acrescentou os triglicerídeos de cadeia média e o peso descolou, começou a cair. Aí, né? E a questão... Toda vida que a gente se encontra, a gente fica um olhando para a cara do outro e perguntando como é que é possível, sabe? Sim, sim. Porque subverte tudo. Qual que é a situação, assim, dele, que você disse que vocês estão tratando questões psiquiátricas, né? Qual que é a questão? Ele tem transtorno bipolar, ele tem transtorno bipolar e um pouco de síndrome não, chama transtorno maníaco depressivo, né? E a gente cuida, parte é um processo que ele já vinha trabalhando com altas dosagens de niacina e outras vitaminas. Aí ele veio para mim para trabalhar a dieta cetogênica e estamos trabalhando aí a questão da perda de peso dele. Muito interessante, muito interessante. Ele está hoje tomando 1,5 litro de TCM por mês. Por mês? Por mês. E tá bem legal. A perda de peso tá surpreendente. E ele consegue manter a dieta? Consegue manter a dieta. Consegue sim. E a questão do transtorno bipolar dele ficou muito regulado. Ele tinha um transtorno de... Às vezes, quando ele estava em surto, ele comprava muito. Ele é de uma família bem rica aqui. E ele comprava muito, sabe? E aí o que aconteceu foi que ele fez uma viagem agora e a família ficou preocupada com o fato dele estar viajando só e de repente comprar muito e tudo mais. A viagem foi tranquila, tudo dentro dos conformes, e manteve a dieta na viagem, o que é uma coisa mais complexa. Que bacana. Mas é porque ele está se sentindo tão bem que, por que sair se você está se sentindo bem? Né? Mas a gente podia voltar um pouquinho atrás e posicionar o pessoal, já que vai virar um podcast também, né, Henrique? Muita gente pode estar se perguntando o que são as cetonas. Agora eu jogo a bola aí para vocês três aí, um de vocês três, eu acho que a gente pode explicar, né? Um pouquinho atrás, acho que vocês podiam se apresentar também, né? A gente começou entrando no papo aqui. Igual papo de amigo, né? Já chega na mesa de bar e já começa falando. Tem um monte de gente aqui que não nos conhece. Gente, né? Vamos lá, as meninas primeiro. Se apresentarem primeiro, né? Sim. Aí na questão das damas, você... Vai, fala, você estava aí primeiro. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou nutricionista já há bastante tempo. Acho que de nutrição aqui eu sou a mais antiga. Tenho 18 anos já de profissão. Eu sempre que ela fala desse negócio de que ela tem 18 anos de profissão, eu pergunto com que idade ela entrou na faculdade, com 2 ou 3 anos de idade. Essa é uma menina. A pessoa com 18 anos de profissão, com essa cutis, não é não? Pois é, estou ficando mais velha amanhã. E, enfim, né? Então eu estou nesse caminho já há bastante tempo. E eu estou atuando com dietas low carb, cetogênica, carnívora, há mais ou menos uns 9, 10 anos, que foi quando eu estava obesa e aí eu descobri, né, que tinha alguma coisa errada com a minha alimentação. E, enfim, mudei toda a minha abordagem. E ali começou a minha história, né, com as dietas de baixo carboidrato, primeiramente para emagrecimento por um problema de saúde que eu estava tendo, né, principalmente com a obesidade. E posteriormente eu comecei a trabalhar com dietas, né, de baixo carboidrato para atletas, que também na época que eu comecei não tinha ninguém que fazia, né, esse tipo de dieta para atletas, e enfim, e aí eu comecei toda essa história e conheci o Alessandro também através das redes sociais e foi aí que a gente começou a desenvolver, né, um trabalho. Hoje a gente está aí juntos fazendo trabalho, a gente tem, né, a gente fundou aí a Primal Endurance, fundamos a Bife, enfim, é isso, essa sou eu, resumido.
Bom, eu sou educadora, né? Minha primeira formação foi em pedagogia. E depois de muitos anos é que eu vim, né, para nutrição. Me formei como nutricionista, fiz uma especialização em nutrigenética e agora também acabei de me formar na medicina, na Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, né? Então, hoje eu sou também uma nutricionista funcional integrativa. Uau. E também estou fazendo uma pós-graduação em nutrigenética, porque antes a gente não tinha, né, esse título, a gente só tinha a especialização, então foi um curso de especialização, mas agora eu estou fazendo a pós também. Então, estou aperfeiçoando, né? Atuo em São Paulo em 2 clínicas, numa das clínicas do Dr. Rodrigo Bomeni, que é um endocrinologista, acho que muitos aqui conhecem, a Letícia também atende lá, a gente se conheceu, né, ali em congressos e tal, e também atendo numa outra clínica, no Tomioka, e lá a gente tem todo um cuidado, né, com a saúde da mulher e também fazemos um protocolo de longevidade. Então, tudo que envolve essa questão de dieta cetogênica, dieta low carb, jejum intermitente, tudo com foco em longevidade, né? Eu procuro sempre estar me atualizando, né, em relação a isso, porque lá a gente monta alguns protocolos. Muito chique. Chique. Né? Viu como é que pode, cara? Que eu falo, sou abençoado. Sou abençoado. Você está aqui com 3 nutricionistas hoje. Sim. Ó, não, primeiramente, 3 grandes amigos e, como o Henrique fala, irmãos que a internet me deu, né? Vocês, espero estar ao lado de vocês por muitos e muitos anos. Fala um pouquinho de você, Alessandro. Beleza. Eu sou um atleta aí de mais de 30 anos no esporte de longa duração. Moro aqui na Flórida, vou fazer 53, velhinho já. E estudante agora de nutrição esportiva aqui. Estou fazendo uma formação nos Estados Unidos. Tá passando raiva aí, né? Estou passando um pouquinho de raiva, né? Algumas aulas passo raiva, mas tem que ter essa. Eu acredito que tem que ter. Eu me apaixonei pela nutrição, né? Me envolvendo aí com vocês, lendo bastante. E me apaixonei, gostei e quis fazer essa formação até para ajudar as outras pessoas junto com o trabalho com a Letícia, né? Outros atletas, enfim. Sim. E agora a gente está indo aí para correr pela 3ª vez, 160 quilômetros, praticamente em jejum, enfim. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa, sim. Alessandro. Não, já terminei. Pode falar, cara. Não, é que hoje, né, mais cedo, como fazia um bom tempo que eu tinha visto o seu teste genético, porque eu tinha visto lá atrás, em Ubatuba. Em Paraty, em Ubatuba, né? Aí hoje eu fui olhar de novo, né, para ver. Falei, vamos ver se nada não, né? Não, mudar. Mutação, sei lá. A mutação. O Gremlins, né? Gremlins. Lembra do Gremlins? Aí eu falei, deixa eu relembrar, né, algumas coisas, porque se surgiu o assunto aqui. E eu estava vendo, muito legal, porque assim, você tem uma alteraçãozinha genética, né? É um alelo de risco. Cara, quando a pessoa diz que eu tenho uma alteraçãozinha, eu já fico preocupado. ela tá minimizando alguma coisa. Tem merda aí, né? Tem merda aqui. Não, é um polimorfismo, né, num gene que, quando ele está reguladinho, quando está tudo ok, a pessoa consegue ficar longas horas em jejum, sem respostas de estresse. Olha. E, aí agora... Isso é legal. Bem legal. Então, assim, porque ele tem esse alelo de risco, né? Então, assim, se ele não tomar cuidado, se ele não cuidar da alimentação, né? Se ele não tiver essa coisa do gerenciamento do sono, ele pode ter problemas. Mas, do contrário, quando ele está bem regulado, porque ele tem um gene que é bastante, assim, interessante,
se hoje ele tivesse um outro tipo de vida, né, de hábitos, provavelmente, Alessandro, você seria aquele cara que tem uma fome infinita, sabe? Aquela pessoa que belisca o dia inteiro. Sabe o tal tipo o saco sem fundo, igual a minha avó dizia? Mas, interessante isso. Mas provavelmente, e aí para essas pessoas é mais interessante, assim, você colocar mais proteína, né? Principalmente no café da manhã, para a gente conseguir modular a grelina, né? E ter esse controle de fome e saciedade. Mas, e ainda tem essa outra questão nesse outro genezinho, né? Mas quando a gente está com esse gene, o PPAR regulado, você consegue fazer longas horas de jejum assim de boa. E a gente viu isso, né, na prova, né, Lê? Lá em Paraty, que ele ficou... A Letícia acompanhando ele com as almôndegas na mão. Não comeu nada. Não, ele não queria, brigava comigo. Eu quero isso. Mas assim, isso em Paraty, né, ainda ele comeu um pouco. Agora, no Mundial, ele fez basicamente em jejum. Do Havaí. Sim, Os 3 dias. Não comeu nada, até porque ele, né, teve lá um desarranjo intestinal. Então, a gente optou por não dar nada. O desarranjo intestinal que você teve no Havaí foi coincidente com aquele tubarão. Passou perto de você, desarranjou o intestino e foi embora. Provavelmente, meu amigo. Foi logo depois, né? Foi logo depois da saída da água. Não é? Foi. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sempre quis te perguntar, mas eu acho que você nunca fez essa conta. Tu já fez uma conta de quantos quilômetros tu já rodou? Tem umas contas dessa que você manda de vez em quando. Então, com esses aplicativos, eles dão no final do ano, né? O parâmetro de treino, né, de caminhada, e o Oura Ring que eu uso, ele me deu também há pouco tempo, cara, se eu não me engano, no final do ano passado, só de andar 49 maratonas, só andando, né? Durante o dia. E alguns outros números absurdos lá de mandar o relatório assim, tudo aqueles, a coroa, né? Maratonas, e você tá, só de andar, você tá, só de andar. Contabilizando os treinos? Não, sem treino. Só o que você anda, ou seja, pela atividade profissional. Normal, isso. E tem outros números lá, eu posso divulgar, é interessante. É legal agora, pra gente ter uma ideia. Sim, eu posso... Cara, tá tudo guardado, né? E o Strava também, ele marca lá todos os seus treinos do ano. Mas, se eu não me engano, você tem que pagar para eles desbloquearem esses números, né? Eu acho que eu nunca paguei. Paywall, né? Mas, cara, dá muita coisa, 49 né? 7 dias andando dá quase uma maratona por semana, né? Então. E, assim, eu treino praticamente todos os dias, né? E eu sou um grande, assim, fã de números, gosto de ver, e agora mesmo eu fiz uma compra para mim, para a gente levar aí para as 100 milhas um dispositivo para ver a temperatura corporal durante o percurso, né? Então, que interessante. Para ver se eu vou estar heating, né? Se eu vou estar aquecendo muito, porque eu tenho uma estratégia para a gente fazer no meio da prova, que vai ser um pouco de segredo aí, que eu vou ver se eu experimento. Aí linkou tudo, sabe? Linkou tudo, assim. Eu falei, não, tem que comprar isso aqui para mim levar para essa próxima prova. Quanto mais você souber do seu corpo, né? Principalmente os atletas hoje em dia, né? Você tem uma... Esses atletas, os atletas, porque assim, você, para o pessoal entender, você é um atleta que não é um atleta profissional. Você não vive no esporte. Né? Você é um atleta nesse quesito que a gente tem a mania de confundir amador, como se a pessoa treinasse de forma amadora, né? Você é um atleta amador, mas que treina de forma profissional. Isso, né? Eles chamam de amador sério, né? De amador sério. Não tá de brincadeira. E assim, o fato de você estar se monitorando, você está só tentando chegar perto do grau de monitoramento de um atleta profissional. Porque se você pegar um maratonista de ponta, essa galera que corre disputando medalha de ouro na Olimpíada, por exemplo,
Esse cara é monitorado Sim. de todas as formas possíveis e imagináveis para a performance dele ser a melhor possível, né? Sim, É que nem um carro de Fórmula 1, cara, é monitorado de todas as maneiras para saber onde é que tá, onde é que é o ajuste ergonômico do centímetrozinho da corrida dele que vai melhorar um pentelésimo de segundo para ele, né? Então... O que eu gosto muito também, desculpa, Letícia, o que eu gosto muito também é o seguinte, Henrique, eu nunca paro de tentar melhorar, cara. Eu nunca. É da minha pessoa, sabe? Eu sempre quero melhorar, ajusta aqui, ajusta ali. E esses pequenos ajustes, hoje em dia a tecnologia está tão mais difundida, né? Então tem essa facilidade. Antigamente, um atleta olímpico, um atleta amador, não tinha nunca um acesso a um equipamento de um atleta olímpico. Nunca. Hoje em dia, não. Um atleta de alta performance é muito mais fácil, né? Só você ter conhecimento e aplicar, né? O que acontece é que muitos compram todas essas parafernálias e não sabem aplicar no seu dia a dia, né? É verdade. Desculpa, Letícia. Não, e outra coisa que é importante, todos os monitoramentos que a gente está fazendo, ele, até brinco com a Alessandra, né, que hoje talvez a gente não tenha a visão do quão vai ser importante para a nutrição daqui um tempo, porque por ele ser um pioneiro no que está fazendo, né, tanto no extremo da alimentação quanto no extremo do esporte, a gente precisa entender como que o corpo dele está trabalhando, né? Para a gente entender se o que ele está fazendo é algo promissor, se é algo que a gente precisa fazer algumas modificações. É óbvio que a Alessandra é totalmente fora da curva em vários sentidos. E, enfim, então, tudo que a gente faz, a gente registra, né? Coloca isso no papel para que a gente possa comparar sempre com uma prova e outra, né? Quais são as sensações que ele, né, sentiu entre uma e outra, quais foram as melhorias, até mesmo para desenvolvimento de novos equipamentos para esse estilo de alimentação. Porque como é uma coisa que, teoricamente, né, é uma coisa nova, né, entre aspas, está surgindo muitas pessoas que estão, né, nesse estilo de alimentação com ganhos sensacionais, a gente precisa entender, né? E até para passar para as outras pessoas. Então, também tem esse lado científico, né? Que eu acho que daqui a um tempo a gente vai colher bons frutos e trazer uma nova perspectiva para a nutrição esportiva. Muito legal. E ele fez o teste genético lá perto da época em que ele estava na prova de Paraty, né, Lê? E o teste genético dele mostrou que ele metaboliza muito bem a proteína. O corpo dele aceita super bem. Eu lembro do Marcelo, do médico Marcelo, falar comigo. Tem algumas... outra coisa, o coração do Alessandro é muito bom. A saúde do coração dele é muito boa. Mas ele tem alguns alelos de risco ali para desenvolver diabetes, para desenvolver uma resistência insulínica. Ele poderia ter problemas no coração, ele poderia ser um paciente com risco cardiovascular se ele tivesse a presença dessas doenças. Como ele faz uma dieta, né? Aí, acompanhado pela Letícia, carnívora, né? Ele não tem, né, esse risco aumentado, ele não tem diabetes, ele não tem resistência insulínica, porque a gente sabe que não tem ali esse estímulo, né, constante de glicose, ele não, os triglicerídeos dele, né, são baixos, então ele acaba tendo uma saúde cardiovascular muito boa, porque o coração dele é bom, mas se ele não cuidasse, né, dessa alimentação, ele teria um risco muito grande. E o tipo, eu acho que estava estrupiado. E ele teria também uma grande chance de ter esteatose hepática. O Alessandro, eu acho que pelo biotipo dele, pelo que eu vi aqui no teste genético, ele deve ser aquela pessoa que engorda, basicamente, acumula na região da cintura. Ele deve ser o cara que fica magro, sabe, Henrique? Os membros, né, magros, mas acumula no tronco. E o poder de detoxificação do Alessandro, assim, é médio, né? Então,
se ele não cuidar de todo o resto, entendeu? Ele começa a acumular mais toxinas, ele vai ter problemas na SOD, né? na superóxido dismutase. Então, aquela questão de produzir glutationa, que é um dos antioxidantes que a gente tem, né? Que a gente produz mais poderosos, ele teria um certo problema. Então, tem todo esse cuidado. Ainda bem que ele não é sedentário, certa. Né? Que? Ainda bem que ele não é sedentário, né? Outra coisa interessante, viu, Alessandro? Essa você vai gostar. Essa você vai gostar, que eu não me lembrava disso, do teste genético. Você não tem nenhum alelo de risco, nenhuma predisposição, nenhum problema. É num genezinho que é o CYP1A1. Ele metaboliza, assim, quem tem problema nesse DNA, aqui nesse gene, não metaboliza muito bem a questão daquela, sabe a tostadinha na carne do churrasco? Sim. Então, você não tem esse problema definitivamente. Você metaboliza bem os hidrocarbonetos e as aminas heterocíclicas. Você pode comer o churrasquinho, não tem problema. Graças a Deus. Você não vai ter câncer por isso. Geralmente o homem das cavernas, né? O Alessandro, ele é um descendente direto de um caçador-coletor pré-histórico. Certeza. E vale lembrar, gente, que, né, a gente está aqui com nutricionistas, né? Somos 3 nutricionistas e um futuro que está aí também, né, Alessandro? Mas, assim, tudo que a gente faz, a gente também tem um respaldo médico. Então, a gente também tem uma equipe médica, né? Então, que tem aí a doutora Janaína, que acompanha, tem a doutora Luciana, que é cardiologista também, então está sempre acompanhando, doutor Eurípides, que também faz toda essa parte do intestino, né? A gente vê a preocupação das pessoas com relação ao consumo de carne, intestino, então o doutor Eurípides também faz parte da equipe. Tem o doutor Fernando, que é urologista também, que está acompanhando o Alessandro. Tem o doutor Tiago também, que é nessa parte da nutrólogo, né? Que faz toda a parte também do soro e outras suplementações. Agora, né, recentemente, está também a psicóloga, né? Fazendo um trabalho psicológico também. Doutora Então, Luciana. ou seja, Muito legal. Doutora Luciana. Então, assim, a gente, com o Alessandro, a gente tem um cuidado muito especial com a saúde dele no geral, né? Porque, como pioneiro, a gente precisa de ter um respaldo de todos os lados para que a gente mantenha a saúde dele, né? Então, a gente está aqui falando do caso dele, que é um atleta extremo, tanto na alimentação quanto no esporte, mas a nossa intenção é que ele tenha saúde. Então, tem toda uma responsabilidade nessa questão. Então, quando a gente está aqui falando, faça uma dieta carnívora, né, tal, mas como a Kátia está falando, né, do teste genético, cada um tem a sua individualidade. Então, né, é sempre importante que a gente fale que a individualidade deve prevalecer e que se as pessoas querem fazer como o Alessandro faz, porque muita gente chega até nós falando, eu quero ser igual ao Alessandro. Então, tenha também a responsabilidade de ter uma equipe, né, de estar fazendo todo esse acompanhamento, porque é importante, né? Essa responsabilidade é muito importante, Letícia, porque hoje, por exemplo, a gente vê muitos adolescentes se mirando em ídolos que se tornam veganos, por exemplo. Sim. Né? Que a gente sabe que esses ídolos são cheios desse suporte que o Alessandro tem, né? De nutricionista, de médico, etc. e tal. E os adolescentes embarcam numa onda de se tornar vegano sem nenhum desse suporte. Então é aquele adolescente que vivia comendo Big Mac com refrigerante e batata frita. Exatamente. E aí ele troca o Big Mac pelo hambúrguer do futuro com refrigerante e batata frita. Pronto, deixei de comer carne. Quer dizer, a tendência é afundar muito, porque não há uma responsabilidade. Né? Então é muito importante isso ser dito, porque assim, a condição física do Alessandro é uma condição diferenciada. Nenhum de nós três que estamos aqui nutricionistas, a gente tem metade do estresse
físico que o Alessandro passa no dia a dia. Né? Metade, 1/10 do estresse físico que o Alessandro passa no dia a dia. Porque ele treina todo dia, ele dirige um caminhão, entrega as coisas, tá entendendo? Ainda tem tempo para a mulher e para as 2 filhas, que eu acho um negócio impressionante. Tá entendendo? Então, quer dizer, é uma condição de vida extrema, né? E que daí precisa de todo um cuidado extremo para poder ficar tudo bem. Falou legal agora das filhas, né? Minha filha entrou no gelo hoje, primeira vez. Ah, foi? Foi. Eu não tá se espelhando consigo. aqui. Tá se espelhando aqui. Que Ela legal. treina comigo e pede para treinar. Ela, a Yasmin, né? A que gosta mais de esporte. A outra é mais para a área de literatura, teatro. Mas essa daí vai ser danada, cara. Essa daí vai vir para morder aí, para morder os gringos aí. Ah, que Alessandro, além, né, conta um pouquinho de toda essa... Porque além da alimentação, tem outras coisas, né, que você faz. E conta um pouquinho dessa sua rotina. Então, assim, Henrique, todos que estão ouvindo aí, meninas, eu tenho, como eu falei, eu tenho 30 anos, mais ou menos, de esporte, e eu sempre fui muito disciplinado. Eu acho que é a disciplina que te leva a ter um nível diferenciado entre os atletas. O pessoal fala, da onde vem sua motivação, e não sei o quê. A motivação, tem dia que eu não estou motivado, tem dia que eu não quero nem sair da cama, mas a disciplina me tira da cama para fazer o que eu tenho que ser feito, né? Então, dentro disso tudo, eu tenho a personalidade de ir atrás de conhecimentos, né? E hoje, como a gente acabou de falar aí, tem vários equipamentos que te monitoram, né? E outras coisas que a gente aprendeu. Aprendi muito com o Henrique na questão da ancestralidade, né? Então, eu comecei a estudar sobre hormese, comecei a estudar sobre estresse de gelo, sauna, enfim, dormir cedo. Tem muita importância ao sono de uns 10 anos para cá. Enfim, eu durmo muito cedo. Eu procuro ter uma qualidade do sono. Cara, e acho que é por aí, com toda essa parte genética que a Kátia falou, com a disciplina, com tudo isso que eu uso hoje, está me levando... A gente sempre falou isso, né, Letícia? A gente só está começando também. Sem dúvida nenhuma, a gente só está começando. Até pelos números, a prova é um sinal disso, né? As provas que a gente está entrando e faz, a gente cada dia melhora. A gente cada dia pega uma posição que, num olhar geral assim, não era para mim estar ali. Como o Henrique falou, eu trabalho, eu tenho família, eu não sou profissional, mas a gente está ali beliscando um 10º lugar no mundo, a gente está beliscando um 5º lugar no Ultraman. E ainda sem carboidratos. Ainda sem carboidratos, sem gel, sem nada, em jejum. Não deixa de ser uma desvantagem, né? Assim, entre aspas, né? Para mim é vantagem. É vantagem. Então, Letícia, com a sua pergunta, a gente tem tudo isso na nossa mentoria, né? Então, a gente ensina as pessoas, Henrique, a se transformar num atleta melhor, né? Sempre visando a saúde, cara. Sempre. Né? Sempre visando a saúde, como a Letícia falou aí agora. A gente passa os conhecimentos, cara... Comigo deu certo dessa forma, vamos ver com você e tal. A gente tem clientes já aqui nos Estados Unidos que eles estão, assim, bem, né, empolgados, né, Letícia? E Sim. O cara tá, assim, um deles está, assim, apaixonado pela nossa metodologia. Mas são coisas, assim, básicas também. Fazer grounding, né? Pisar na terra. Após os meus treinos, eu piso na grama. Eu treino descalço a maioria das vezes, quando eu vou para a areia. Então, quer dizer, a gente vai juntando isso tudo, né? Tecnologia, ancestralidade, alimentação, disciplina, pronto. Tá? Você se torna um super-humano. Eu falei dos carboidratos num tom de ironia mesmo. Porque é impressionante, assim. Quem conhece o Alessandro pessoalmente... Né? Quem vê o teste genético do Alessandro pessoalmente, quem, né, vê como ele se alimenta, uma pessoa que, né, com 53 anos de idade, fazendo o que ele faz, conseguindo esses resultados que ele consegue nas maratonas, né? A própria constituição corporal do Alessandro, né, nessa idade, é muito legal, sem carboidratos. Né? Definitivamente é um ponto fora da curva. Então, ainda mais a curva de hoje, né? Que a curva tá bem...
acentuada. A curva tá totalmente. E outra coisa, Kátia, que também a gente realizou foi os exames de microbiota. Né? Eu não vi. Se você não viu, depois eu vou te encaminhar. A microbiota, quando a gente fez, foi antes de Paraty, Alessandra, a primeira? Eu acho que foi antes. Foi. Porque Foi o Dr. antes, Eurípides foi. comentou alguma coisa lá. A primeira Então, foi. A primeira, o exame foi. o primeiro exame, né, a gente já fez 3. O primeiro foi em Paraty e foi quando, né, o pessoal do laboratório, eles ficaram maravilhados, né, que apesar da alimentação do Alessandro ser rica em proteína e gordura, ele tinha uma microbiota em equilíbrio. E eu acho que eles queriam que dessem desequilíbrio, né, Alessandro, pela surpresa que eles tiveram, né? Eles acreditavam que não iria dar em equilíbrio, e muito pelo contrário, né? Teve um resultado fantástico. Olha só. E aí, para a gente tirar a prova, vamos ver então, vamos fazer novamente. Mas o que a gente fez? A gente fez 2 exames na prova que foi em janeiro da BR-135, né? Então, ele fez um antes dele fazer a prova e depois ele coletou também. E o mais interessante, que é o que eu imaginava que a flora intestinal, né, talvez desse em desequilíbrio depois da prova, pelo estresse, né, por todo o processo inflamatório e tudo mais. Mas a gente teve tanto a primeira que ele fez, né, antes de correr, quanto a segunda, foi equilíbrio também. Mas o mais interessante é que depois, né, a segunda amostra, ela teve uma melhora em relação à primeira. E aí ficou aquilo no ar, né? Assim, por que será que a gente teve essa melhora, né? Então, assim, a gente não tem como falar, mas eu acredito que seja pelo jejum e pelo consumo das cetonas exógenas ao longo, né, do percurso, né? Porque foi uma melhora pequena, mas inflamação foi baixa, né? A inflamação foi baixa. Em vez de inflamar, eu estava desinflamado, né? A minha flora intestinal. E eu enviei esses dados para um fisiologista do esporte, um grande amigo meu, Altamiro Botina, ele já trabalhou na CBF, enfim. E ele é muito apaixonado também pela essa questão da microbiota, e ele também ficou assustado. Ele falou, cara, como é que pode? Você correu 190 quilômetros e no final a sua flora intestinal estava desinflamada. E o beta-hidroxibutirato é ótimo também. No intestino. A gente acredita nisso, o jejum. Você consumiu caldo de ossos durante a não, prova também? Não, eu não comi nada, só sais minerais, o BHB e that's it. E olha só isso. Que interessante, essa semana eu postei um almoço meu, eu não estava com muita fome, então aquela coisa, se eu não estou com muita fome, eu priorizo a proteína. Coloquei no meu prato algumas iscazinhas de filé de frango só, e aí veio uma seguidora, me mandou alguns prints de uma publicação que uma nutricionista tinha feito, falando sobre uma dieta, né, carnívora, dizendo que a carne apodrece no intestino, né? Ela falou, Kátia, me fala mais sobre isso. Você está comendo aí só, né, frango. Vejo que você sempre posta uma refeição com muita proteína. Isso não faz mal. Olha só aqui o que eu vi essa nutricionista falando sobre a cadaverina, sobre, sabe? Sobre... assim, então... eu falei, meu Deus, eu nem respondi ela ainda, não tive tempo. Falei, a gente precisa vir falar mais sobre isso, mostrar isso mesmo, né, Lê? As pessoas precisam entender que, assim, é muito mais saudável a gente fazer uma alimentação como essa do que a gente ficar no dia a dia consumindo, né, açúcar, pão, macarrão, né, farinha de trigo. Isso sim vai acabar com a sua microbiota intestinal, né? E carne não apodrece no intestino. Gente, é impressionante. Essa história da carne que apodrece no intestino, né? Eu já vi você falando. Desde que eu fazia a 6ª série.
A sexta série, era pivetinho, eu tive um professor de ciências que dizia que Falava a carne isso. apodrecia no intestino. Eu lembro uma vez você fez, acho que uma live, Henrique, e você explicou, você falou sobre isso também, que realmente tinha surgido esse assunto e você estava explicando que isso não existia. O Maurício falou isso também, o DJ, que nós comíamos carne já apodrecendo também, né? Pois é. Né, no passado, né? E acho que voltou. Elas é porque assim, a gente na faculdade de nutrição, a gente não estuda evolução. Uhum. E por não estudar evolução... A gente não estuda muita coisa, Henrique. É muita coisa. Não fala isso. A gente não estuda evolução. E aí o que acontece? A base de todo o sistema biológico é o aspecto evolutivo. Como eu fiz biologia antes, né? Então na biologia, tudo que você vai estudar, eu vou estudar o ciclo de Krebs. Eu tenho que estudar como é que ele veio. Tá entendendo? Eu vou estudar, tudo tem evolução. A base é evolutiva. Então, o que é que acontece? O nutricionista sai da faculdade achando que alimento ancestral é o pão que foi servido na ceia de Cristo. Tá entendendo? Porque ele não faz a mínima ideia do que é que aconteceu. Eles acham que, não, a gente é desse jeito e tem essa comida, a gente pode comer, botar para dentro e não tem problema. Tá entendendo? Então não tem esse base, pensamento, né? Esse pensamento macro que abarca tudo, sabe? E aí a pessoa não entende, por exemplo, mas a carne apodrece no intestino. Gente, nós começamos comendo carne podre. Isso. Exato. Nós começamos comendo carne podre. Não tem. Exato. A carne a gente já comia em estado de decomposição, né? Verdade. Não ficava tudo refrigeradinho, embaladinho. A vácuo. E Henrique, né, às vezes, né, como a gente estava falando no começo, eu falo, pô, já tem 18 anos que eu formei e tal, mas se já tem 18 anos que eu formei, tem 22 anos que eu entrei na faculdade. E que é diferente, por exemplo, de vocês três aqui, né, que estão fazendo, porque hoje vocês entram com uma cabeça muito mais questionadora com relação ao ensino da nutrição. Na minha época, eu não questionava nada, entendeu? Mas assim, não todos, mas assim, o que a maioria dos seguidores fala, eu quero fazer nutrição porque eu me apaixonei e tal, já começa, né, a ter uma mente muito mais questionadora com relação a tudo que a gente, né, que é apresentado ali na faculdade de nutrição. Mas assim, eu entrei na faculdade jovem, não questionava nada, entendeu? Então, o que o professor falava era lei e ficava. E a minha professora, que era coautora da Pirâmide Alimentar? Eu lembro. Nossa senhora, você chegou com um dinossauro. Sério? Você não sabia disso? Dessa história. Conta essa história, cara. Ela tá fazendo datação de carbono 14 nessa E sabe aonde que eu a encontrei? Uma palestra, né? Eu estava no Tribo Forte. E eu tô sentadinha lá como estudante de nutrição e de repente eu vejo a minha professora ali, a coautora da Pirâmide Alimentar. Aí eu falei, meu Deus, né? Ela tá aqui, converso com ela ou não converso? Aí ela passou na minha frente. Eu não sabia se eu chamava ela ou não, porque, né, não era para eu estar ali. Aí, nisso, ela passa na minha frente, Henrique, a bolsa dela caiu no meu pé. Sério? Aí eu peguei a bolsa, entreguei na mão dela, eu fiz, oi, professora. Ela pegou assim na minha mão, ela falou assim, ninguém pode saber que eu tô aqui. Sério. Mas essa história, Kátia... Kátia, peraí, antes, Henrique, antes de você... Finaliza essa história. Aí ela sentou do porque lado, depois ela... Aí era assim, ó, doutor Souto, Pirâmide Alimentar. Doutor José Neto vinha e falava Pirâmide Alimentar. Janaína e todo mundo... Olha, dos 10 palestrantes que tinham lá, todos tinham uma crítica a fazer. E ela se mexia na cadeira e no final da palestra toda, ela falou assim, eu vou lá, eu preciso falar, Kátia. Eu falei, vai, eu vou filmar. Ela foi, e aí ela disse que, assim, realmente ela estava ali
porque ela começou a se questionar, né, sobre o que ela estava fazendo, né, na faculdade de nutrição, ensinando outras pessoas. Ela tinha começado a ouvir sobre a low carb, sobre a dieta com baixo carboidrato, e ela começou a prescrever para a mãe, que estava com hipertensão, que estava com diabetes tipo 2 e com muito sobrepeso. E ela obteve ótimos resultados. A mãe emagreceu, a mãe teve o controle, né, do diabetes, os remédios também de pressão arterial, eles conseguiram retirar. E aí ela falou, não, eu preciso ver o que esse povo está falando, por isso que ela estava lá. E ela já estava deixando também a nutrição. Ela estava começando a estudar psicologia. Hoje ela atua como psicóloga. Até se vocês, quem precisar aí, ó. Hoje ela atua como psicóloga, trabalhando questões, principalmente transtornos alimentares. Legal. Que bacana. Foi muito, muito legal. O que eu ia falar, Kátia, em relação a essa história, e o ponto que você frisou dela dizer que ninguém pode saber que eu estou aqui, é o ponto que a gente vem lutando muito dentro do meio acadêmico e dentro do meio científico, que é exatamente isso. Os principais pesquisadores que defendem colesterol, açúcar, carboidrato, essa coisa toda, eles continuam a defender, porque se nesse momento agora, depois de todo esse tempo defendendo, eles admitem que estava errado, a carreira vai para o ralo. Tá entendendo? E aí os caras continuam, eu paro de defender porque eu quero ver a verdade. Eu continuo a defender porque eu estou me protegendo. Tá entendendo? E assim, tem uma frase do Pascal, do Blaise Pascal, que eu gosto muito. A frase diz o seguinte: eu não tenho vergonha de mudar de opinião porque eu não tenho vergonha de pensar. E eu acho que a gente tem que ser capaz de reconhecer que a gente errou. E essa sua professora fez isso, entendeu? Isso é maravilhoso. Muito, muito nobre, né? É muito nobre. Pensar. E outra coisa, assim, né, nos dias de hoje, que essa semana, ontem, eu acho que eu fiquei sabendo que eu também fiquei chocada, né? É que a gente trabalha aqui, né? Todos nós, a gente tenta mostrar no dia a dia, né? O quanto uma alimentação com menos, né, farinha refinada, com menos açúcar, é o caminho para todo mundo. Mas a gente tem aí, por outro lado, essa questão, né, do consumo da carne, que é uma loucura, todo mundo vem falando mal. E eu vi um dado, assim, que eu fiquei chocada. Eu não sabia, de uma pessoa que está dentro desse meio da pecuária. Ela disse, e ela trabalha num projeto em escolas públicas. E ela disse que 60% do material que as crianças recebem, do material escolar que as crianças recebem, falando sobre a pecuária, esse material vem mostrando isso com uma conotação negativa. 60% desse material mostra a pecuária como algo negativo. Sabe? Que incentiva o desmatamento, né? Porque as pessoas querem abrir, né? Tirar as árvores para colocar boi ali, e não é isso, né? Não triste, é isso. Isso é triste. Então, o material mesmo das crianças, eu vejo, né, pelos meus, enfim, é um estímulo ao veganismo, né, que inclusive até o Davi outro dia chegou a questionar comigo: mãe, mas minha professora falou que a carne faz mal, né, e estava no livro, né, que eles recebem. Então, ou seja, aí você tem que explicar. A sorte, assim, que eu tenho aqui, né, da minha cidade, é que, como é uma cidade pequena, a escola sempre me chama para palestrar, para estar em contato com os professores, para a gente desmistificar muito disso, né? Inclusive, a diretora e a vice-diretora são minhas pacientes também, né? Então, assim, fica mais fácil a minha entrada.
Mas o que a preocupação é que as escolas, elas estão trazendo isso para os nossos filhos. Sem dúvida. Né? Então, é cada vez mais falando aí mal da carne, agora aí falando mal, né, de toda a questão ambiental da pecuária. Então, eu acho que precisa, assim, da gente cada vez mais falar, cada vez mais estar aqui mostrando, porque, eu não sei, eu tenho medo aí, eu temo muito pelo que os nossos filhos vão trazer pra gente aí nesse futuro. Olha, porque é muita coisa errada. Tem aqui a Moreira, a Sônia, ela está dizendo material didático de que ano? Porque tem que passar pelo aval do MEC. Passa pelo aval do MEC. O pior é que passa. Tem lá o selinho. Uhum. Existe uma agenda pró-veganismo e contra a carne que é internacional. Sim. O pior é que é uma agenda que não se baseia em evidência e a gente tem que trabalhar contra a maré para mostrar os fatos, né? A Organização Mundial da Saúde, né, premiou o pessoal lá do hambúrguer do futuro. O Beyond Burger. Né? Tem, né? Então, assim, vamos longe, incentivando uma comida processada. Nosso conselho. Nosso próprio conselho. Nosso próprio conselho. A gente tem isso. O que acontece é o seguinte, a carne ela vem sendo vilanizada desde a década de 50 por conta da questão da gordura saturada, década de 70, movimento hippie e a questão da agricultura, da sustentabilidade, da agricultura que ia resolver todos os problemas da humanidade e tal. E, ao mesmo tempo, as plantas vêm sendo endeusadas. Tá entendendo? Então, carne é ruim, é coisa do capiroto, né? As plantas são coisas criadas por Deus. E assim, cá entre nós, eu até falei sobre isso numa live com a Renata. Se a gente parar para pensar, planta é lindo, uma flor é um negócio maravilhoso. O que você dá para uma mulher que você ama? Você dá um buquê de flores, você dá um buquê de órgãos sexuais para sua mulher. Imagina a contrapartida animal disso aí. Você não faria isso. Você não faria. Tá entendendo? Mas ninguém quer ver um brócolis no seu prato só porque ele é bonito. Tem um negócio por trás. Sim, claro. Aí o que é que acontece? Mas tudo, a questão do endeusamento, ela parte muito da questão da beleza, tá entendendo? Da questão da naturalidade, sabe? Aí você pega, por exemplo, você bota um bife, eu acho o bife lindo, tá entendendo? Mas não é a mesma coisa, tá entendendo? Eu acho, quando o cara corta, que tem aquela partinha vermelha, sabe? E a gordurinha. Que isso, nem me fala. Nossa! Tem que comer outra vez. Agora isso a gente tem esse é um desafio. É um desafio da nossa geração, né? Mas é um desafio da geração seguinte. Os nossos filhos vão sofrer com isso. Tá entendendo? E os nossos filhos vão pegar muito mais essa rebordosa do que a gente. Sem dúvida. Porque, por enquanto, no nosso país, por exemplo, a gente ainda tem gado sendo produzido e carne, apesar de cara, sendo produzida e você não tem cota diária para comer. Mas é bem pouquinho que daqui a pouco a gente vai ter isso aí, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ter cota diária para comer. Isso não é uma coisa impossível de acontecer, não. Tirando empurrar outras fontes de proteína, né? Empurrar soja, empurrar insetos, né? Com a justificativa de que é algo melhor para a saúde, quando nós sabemos que não é. Né? Aí vem então, assim, Bela Gil, aí vem a Anitta dizendo que Baby Beef é o boi novinho, que a gente, coitadinha, a gente pode... Não, é interessante que eles cismam, né? Eles cismam com o gado, né? Tem tantos animais aí em extinção, né? Por que eles não vão proteger os animais em extinção mesmo, né, cara? O negócio deles é o porco, pelo amor de Deus. Gente, a pecuária, né? O agronegócio sustenta o nosso país. Exatamente. E quando a gente para... Vamos pensar só em termos de sofrimento animal. Gente, gado, vaca, é o bicho mais bem tratado de todos. Até a morte é humanizada. Frango é uma coisa... Eu evito comer frango porque eu tenho pena dos bichinhos presos na gaiola. Porque é um negócio assustador quando você passa do lado de uma granja.
Tá entendendo? Peixe morre asfixiado. Já parou ninguém para pra pensar nessas coisas, não. Ah, eu só como peixe, eu não como carne, porque eu tenho pena dos animais. Meu amigo, você tá comendo um bicho que foi tirado de dentro do habitat dele e ele morreu asfixiado. Deixa eu tapar tua boca e teu nariz aqui pra tu sentir o que é que o peixe sentiu na hora que ele morreu. A galera não para pra pensar nessas coisas. Aliás, as pessoas não pensam nada, elas seguem na manada, né? Então é muito fácil essa ida pra manada, né? Seguir. Mas é porque as plantas fazem isso, fazem aquilo e fazem aquilo outro. Ok, ninguém está dizendo que planta não tem seu valor, não tem seu valor. A questão é que as pessoas estão criticando algo que não deveria ser criticado. Né? Essa é a questão. Esse é um grande problema. E tem toda uma questão que eu falo, né? Para a gente estar vivo aqui, alguém vai ter que morrer. Independente, tipo assim, um bicho vai ter que morrer. Porque o que as pessoas que não comem carne, por exemplo, imaginam é que elas vão para o céu, elas são os seres evoluídos, porque ninguém morre para ela comer. Só que elas esquecem que nas plantações, para fazer, né, a aragem e tudo mais, quantos bichos que morrem ali? Muito mais, né? A gente até uma vez, né, Alessandro, fez uma publicação mostrando esses dados, né, das abelhas que morrem, né, dos pequenos insetos, enfim, de todos os bichos que morrem debaixo da terra, que são muito mais, né, se a gente for contabilizar esses animais que morrem para que as pessoas que não comem a carne vermelha, por exemplo, possam se alimentar, a quantidade é muito maior. Resumindo, os caras são chatos pra caralho, né? Puta que pariu. É uma galerazinha chata. Eles assim, Henrique, cara, você quer comer seu mato aí, sua grama, o que você quiser, cara, coma. Mas não fala mentira em relação ao outro alimento. Porque todos os fundamentos deles são mentirosos. E os caras são chatos pra caralho, tudo mala sem alça, caralho. Cada um tem que respeitar o seu quadrado. Você quer fazer, né, uma dieta vegana? Você quer ser vegetariano? Ok, cara, isso. Mas também respeite quem quer comer carne, né? Exato. É que eles atacam, né? Então eu acho que não é por aí. Eu acho que escolheu ser vegano, escolheu ser vegetariano, procure se informar. Frente, isso, né? Não é natural. O problema, sabe o que é, Kátia? O problema é o seguinte, o problema é que essa história do veganismo, ela deixou de ser uma questão de saúde e passou a ser uma ideologia. Quando você começa a defender uma ideologia, não interessa se essa ideologia é verdadeira ou não, você está defendendo uma ideologia. Então, acontece de você ver esses absurdos. O que é o absurdo? De você ver, por exemplo, reportagem de veganos destruindo alimento, destruindo carne, jogando leite no chão. Gente, existem pessoas no mundo que passam fome e tem vegano jogando alimento fora. Não amamentando isso é os seus filhos, né? Matando. Isso é um absurdo. Tá entendendo? Isso é um absurdo. Não tem justificativa no mundo que você possa utilizar para sugerir isso. Tá entendendo? Eu vi uma vez uma pessoa que publicou e até teve comentários lá. A pessoa publicou o seguinte, publicou dizendo que tinha roubado umas carnes no supermercado e tinha enterrado, feito o funeral das carnes. Como assim? Como assim? Não entendi. O que ela fez? Ela roubou carne no supermercado e fez o funeral no quintal de casa. E aí uma pessoa comentou assim, você quer dizer então que roubar carne está correto? E por que você não pegou essa carne que você roubou e deu para uma pessoa que está passando fome? Ela disse, eu prefiro estragar essa carne do que entregar para uma pessoa comer. Isso é uma imbecilidade. Eu caía de pau em cima. Então, cara, isso só acontece. Isso é triste de ver. Isso só acontece porque as pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão defendendo ideologia. Porque ninguém aqui... Aonde foi isso, Henrique? Onde foi isso? Essa aí no Brasil? Essa eu vi um comentário no Facebook. Tá. Essa eu vi no Facebook.
Mas essas de destruição de Não, leite, essa coisa... isso é comum aqui também. Isso é muito comum. Não, aqui Na é Europa, comum. o pessoal faz esse tipo de coisa. Então, a gente viu num hospital lá na França, uma mãe tirou a bebezinha, a filha, do aleitamento materno e introduziu a alimentação na criança, nos primeiros meses de vida ali, ela tinha 6, 8 meses. Ao introduzir a alimentação, ela colocou aquilo que ela acreditava, o que ela comia. Eu não lembro se ela era vegetariana ou vegana, mas a criancinha, quando começou a engatinhar, ela estava com fragilidade óssea, quebrou os 2 pulsos. Então, assim, e na época que eu estive lá, foi em 2018, o médico que nos apresentou todo essa situação, ele disse que a grande preocupação da França em 2018 não era tanto a obesidade, mas sim esse movimento crescente da dieta sem carne. Então, bom, é uma pena. Meus queridos, infelizmente eu tenho que ir. Todos. Obrigado. Foi ótimo. Porque eu acho que o Alessandro vai treinar amanhã, entendeu? Inclusive. Sem dúvida. A gente vai mostrando aí o Alessandro na prova, né, Lê? Semana que vem. Sim. A prova, só para ficar registrado para o pessoal, a prova vai ser então dia 20, é isso, Alessandro? Sábado, isso, sábado 7h20, se eu não me engano, é minha largada, né? Ah, certo. A largada é por ondas. Por ondas, né? Por ondas, E são quase 200 atletas. Pela sua experiência, você faz essa prova em quanto tempo? Então, Henrique, na última vez que eu corri, eu ganhei a meu age group, né? E fiquei em 7º lugar. Eu cheguei com 20 horas e alguma coisa, cara. Eu cheguei no... Então você vai começar às 7h20 da noite, é? Não, da manhã. Você começa às 7h20 da manhã. Eu chego na madrugada. Todo, né? Durante o dia todo. A madrugada, eu cheguei, se eu não me engano, quase 4 da manhã, se eu não me engano, que eu cheguei no domingo. Vai segura, Kátia. Segura o tchan. Segura o tchan. A Kátia já pensou aqui, nossa, eu já comprei a passagem. Oi? Eu acho que agora caiu a ficha dela. Nossa, mas vai ser muito legal. Não, mas quem dera eu tivesse essa possibilidade de estar acompanhando. Um dia vai estar todo mundo. Vou fazer questão de, quando vocês forem entrar em live, vou fazer questão de entrar para ver, porque deve ser uma experiência maravilhosa. Sim, muito bom. E o percurso é lindo, né, cara? Isso, eu já Você fiz conhece, né? carro, você conhece, Legal. É maravilhoso. Eu lembro que você comentou que já é lindo, é muito bonito. Lindo demais. Eu acho que um dia ainda vou fazer correndo. Eu devo passar assim, uns 3 meses correndo. Aí eu chego. Beleza, Henrique. Obrigado aí, meu amigo, pelo bate-papo. Adorei, meninas. Tá? Vou transformar a live no podcast, vou colocar no canal do YouTube também, tá certo? E a galera que quiser patrocinar o Alessandro, é só entrar no direct dele, quem tiver um apoio para dar, sei lá, quem fabrica cetonas exógenas, camisa, boné, qualquer coisa tá valendo. Quem tiver para ajudar. Né? Carne ajuda. Carne ajuda também. Se tiver alguém assistindo, por favor, da JBS, entre em contato, né? Isso aí. Se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Henrique, obrigado, meu amigo. Valeu. Meninas, nos vemos daqui a pouco. Já. Daqui uns dias. Tchau. Boa noite. Obrigada, Henrique. Beijo. Tchau.